eu sou a Cláudia Fusco, sou jornalista, escritora, roteirista e mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool e estou muito feliz de estar aqui em Antofágica para falar sobre essa obra maravilhosa da literatura fantástica norte-americana, que é O Mágico de Oz, de L. Frank Baum. Essa é uma história muito conhecida da fantasia, mas se você nunca ouviu falar ou não conhece muito da trama, é a história de uma garota chamada Dorothy Gale que um dia estava vivendo na casa dela com os tios no Kansas e subitamente um tornado, um tufão, leva a casa dela embora diretamente para essa terra mágica que é Oz. Ela passa por vários apuros quando está lá, fica muito nervosa de ter sido separada da família, mas junto com seu cachorrinho Totó, ela vai viver grandes aventuras para tentar voltar para o seu lar. Mas ela não vai passar por tudo isso sozinha, ela vai encontrar amigos ao longo do caminho que vão tornar essa jornada muito mais fácil. Um deles é o Espantalho, que é todo feito de palha, o Homem de Lata, que feito de lata, e o Leão Covarde, que quer ser mais corajoso aí ao longo dessa jornada. Juntos, eles vão viajar por Oz e encontrar o famigerado Mágico de Oz, que pode, quem sabe, realizar todos os desejos que eles têm. Essa história é um clássico por muitos motivos. Alguns deles a gente vai explorar ao longo desse vídeo, mas outros, que já são um pouquinho de spoiler, a gente vai conversar só no nosso segundo vídeo para depois que você terminar a leitura. Mas já dá para dizer que é um clássico muito importante da fantasia, da literatura fantástica, porque ele é considerado o primeiro do seu estilo na literatura norte-americana. O Mágico de Oz foi publicado em 1900, então ele abriu a porteira para muitos tipos de narrativa que vieram depois dele. Ele é considerado um primo em termos de imaginação e de clima de Alice no País das Maravilhas, que também é uma outra obra muito disruptiva da fantasia e da imaginação. Outra razão pela qual ele é esse clássico gigantesco é que ele é considerado também o primeiro livro que criou um mundo secundário na história da literatura americana, ou seja, um lugar para onde as personagens vão e voltam como se fosse num portal. E isso também é muito transgressor para o seu tempo, por razões que a gente vai conversar aqui ao longo desses vídeos. O Mágico de Oz foi um sucesso instantâneo no seu tempo e ficou na lista, no primeiro lugar de mais vendidos de literatura infanto-juvenil por 2 anos seguidos. Depois disso, o L. Frank Baum escreveu mais 13 livros dentro desse universo, né, de Mágico de Oz, e existem mais de 200 adaptações para essa história, inclusive por outros autores. Até aquele clássico, né, do teatro, o Wicked, que muita gente conhece, é apaixonado, é inspirado por O Mágico de Oz. Inclusive, uma curiosidade aí, se vocês gostam de Wicked, a Elphaba, né, que é a personagem principal, a bruxa verde, né, ela chama assim por ser uma homenagem ao nome do autor de O Mágico de Oz, L. F. Baum, né, então Elphaba. Né. E bom, já que a gente está falando sobre o L. Frank Baum, ele também é um responsável muito importante por essa narrativa ser um grande clássico da literatura fantástica. Mas para isso a gente precisa conhecer ele um pouquinho melhor, né? Frank Baum nasceu em 1856, uma cidade chamada Chittenango, né, no estado de Nova York. Ele cresceu em uma fazenda com muita liberdade e outros 8 irmãos. Ele era o 7º de 9 irmãos, gente. Então ele curtiu muito a infância, tinha muitos amigos com quem brincar e é conhecido por ser uma pessoa muito imaginativa desde pequenininho. Ele gostava muito de teatro, gostava muito de interpretar coisas e lançou até um jornalzinho local com um dos seus irmãos. Para você ter uma ideia de quão imaginativo, criativo o L. Frank Baum era, ele chegou a passar um tempo, com 12 anos, numa escola militar super restrita, que os pais acharam que seria uma boa influência para ele ser uma criança um pouco mais pé no chão, menos imaginativa. E ele adoeceu, ele teve uma doença do coração 2 anos depois, que ele passou ali nesse internato, e acabou saindo da escola, nunca mais voltou, não voltou para terminar os estudos, e começou a zombar da escola desde então. Ele gostava muito da ideia de ser uma pessoa criativa o tempo todo. E não é à toa que ele realmente entrou nessa jornada já muito jovem. Com 17 anos, ele começa seus avanços para se tornar ator no teatro. Inclusive, ele chegou a até mudar de religião para participar de teatros específicos associados a igrejas nos lugares onde ele morava. Ele era muito apaixonado por tudo isso, pelo imaginativo, pela grandeza dos palcos, né? Ele diz também que muito do que ele carregou para o teatro, para a literatura dele, é muito inspirada pela infância e pelo lugar onde ele cresceu.
nasceu, essa fazenda belíssima, com os irmãos, muito colorida e muito cheia de vida. Então, quando ele se move em direção ao teatro, ele passa por várias frustrações, ele não conseguiu ser um ator de primeira, né? Inclusive, chegaram a dar um papel para ele, na verdade, um trabalho como figurinista no teatro, com a promessa de que ele talvez fosse um dia um grande ator. Mas ele desistiu, acabou não seguindo por esse caminho. Depois dessa primeira frustração, ele resolve se lançar no jornalismo, na escrita. E ele começa a escrever aqui e ali, lança pequenos jornais. Em 1888, ele se muda para Dakota do Sul e lança seu primeiro jornal, né, um diário de Aberdeen, onde ele escreve tanto como colunista, como redator de algumas reportagens mesmo. E esse é um momento muito importante na vida do L. Frank Baum. Não só porque ele se reconhece como um escritor, ele começa a viver realmente disso, mas também porque as palavras dele foram muito influentes no seu tempo, né? Além disso, mais do que tudo, essa mudança para Dakota do Sul é muito importante para o imaginário do Baum, porque é um lugar bastante desértico, bastante hostil, muitas vezes, em termos de calor, de falta d'água, e isso é algo que ele também vai colocar, né, trazer dentro de O Mágico de Oz, que a gente vai falar mais para frente. Mas essa vivência do desértico, da falta, é muito importante para o Baum como um escritor, né? Eventualmente, ele também não dá muito certo no jornalismo. Ele tentou escrever para alguns lugares, reportou para alguns jornais importantes, mas não era aparentemente a carreira que ele realmente gostaria de traçar. Então, no finalzinho dos anos 1880, ele começa a desenvolver suas histórias infanto-juvenis. E aí sim, as coisas realmente fluem para o L. Frank Baum. A primeira delas é uma adaptação dos Contos da Mamãe Ganso. Os Contos da Mamãe Ganso são uma coletânea, né, de narrativas de contos de fadas muito importantes, muito clássicas, né, no imaginário europeu, e ele resolve contá-las em prosa, com uma linguagem mais próxima do inglês americano, com um pouco mais de malemolência, um pouco mais de jovialidade, que ele achava que as histórias não tinham nesse recorte europeu. É um moderado sucesso, assim, né, o livro vende bem, mas nada que realmente dinamite ali, né, o Baum para o estrelato. Mas isso torna um pouco mais confiante para viver da sua escrita, das suas narrativas. E aí, em um segundo momento, 2 anos depois, já no finalzinho ali dos anos 1890, ele escreve talvez o seu primeiro grande sucesso, que é um livro resposta às histórias da Mamãe Ganso, ou seja, as histórias do Papai Ganso. Dessa vez, ele tem a ajuda de um ilustrador, o W.W. Denison, que é uma pessoa muito importante para o imaginário de O Mágico de Oz também, porque vai ser o grande parceiro de literatura dele 2 anos depois, quando O Mágico de Oz é finalmente lançado. E dessa vez, ele acertou em cheio. As histórias tinham humor e tinham um tanto mais de liberdade em relação aos contos de fadas originais. Então, justamente por isso, ele foi um sucesso absoluto, estrondoso, vendeu muito, e aí sim, deu coragem para que o L. Frank Baum passasse a viver das suas narrativas, da sua literatura. E aí, agora, com um aprendizado muito importante, que é ressignificar os contos de fadas. Já vou fazer uma recomendação aqui já de saída, que é ler os textos de apoio dessa edição, gente, que vão falar muito bem, com muita profundidade, sobre a importância do contos de fadas dentro da narrativa de O Mágico de Oz. Mas isso talvez seja um pouquinho de spoiler, então vamos voltar e deixar para o segundo vídeo de verdade. O que é importante de entender aqui é que o L. Frank Baum passou a entender os contos de fadas como um tipo de narrativa muito importante para o imaginário americano, mas que deveriam ser mais potentes ou ter algo de mais regional, de mais local. E foi nessa busca por algo mais local e mais regional que o L. Frank Baum acabou esbarrando em O Mágico de Oz. Essa história misteriosa, com um nome misterioso, cheio de camadas que a gente vai desvendar aqui ao longo desses vídeos, mas que foi um sucesso estrondoso, como a gente falou. Então, foi um best-seller imediato, e não só um best-seller, mas algo que mergulhou muito na cultura americana, né? A referência, o imaginário fantástico dos Estados Unidos ganha essa dimensão muito diferente, muito nova, muito fresca, né? E não só porque o timing dessa história é muito importante, né? O momento em que o Frank Baum escreve, publica essa narrativa, é um momento de grande efervescência cultural, social e política nos Estados Unidos. A gente está falando de um momento
em que há uma grande descoberta e reinterpretação do Oeste americano. A gente está falando de um momento de grande movimentação política em termos dos direitos das mulheres de votar. Inclusive, o Frank Baum foi um grande advogado, um grande defensor dos direitos das mulheres ao voto. E a gente também tem essa protagonista muito senhora de si, muito independente, que é a Dorothy, movimentando essa história, saindo do deserto em busca da abundância, saindo de um momento de dificuldades, de trabalho duro, em direção a uma vida melhor, né? Então tudo isso vai estar desenhado de alguma maneira dentro de O Mágico de Oz. É preciso levar em consideração que a virada dos anos 1900, em muitos lugares do planeta, né, foi recebida com muito entusiasmo, com muita efervescência, com muita esperança em relação às possibilidades tecnológicas desse novo tempo. E o Baum, ele mergulha nisso de certa forma. Se a gente olhar com carinho para O Mágico de Oz, a gente pode identificar vários elementos da tecnologia sendo apresentados nessa história. Então, eu quero começar a fazer alguns convites para vocês em relação ao que prestar atenção nessa trama antes de, enfim, mergulhar nela de cabeça. Queria muito que vocês olhassem para como as cores são representadas em Oz e também no Kansas, como existe uma diferença aparentemente, não sei, vocês vão me contar também, sobre essa representação de territórios. Quero que vocês notem também um pouquinho sobre a natureza em Oz, as personalidades das pessoas em Oz e como o grupo de amigos que caminha por essa narrativa vai ter personalidades diferentes. Quero que você observe como eles interagem entre si e qual é a relação disso com os desejos que eles têm até o fim dessa trama. Acho que vale dizer que são muitas as camadas de O Mágico de Oz e vai ser difícil abordar todas elas nesses vídeos. Mas fica esse convite para a gente olhar para esse universo mágico com bastante profundidade, porque ele é um dos seus maiores legados para a imaginação, inclusive para as narrativas que a gente conta até hoje. Vale dizer também que o Frank Baum, ele foi extremamente devotado à sua história até o fim. Ele até assinou alguns livros com nomes diferentes, etc., mas ele resistia muito à ideia de encerrar a jornada por Oz. E acho que vai ser difícil para a gente também, quando a gente chegar nesse livro, porque ele persiste na nossa imaginação. Inclusive, uma coisa que é muito curiosa é que o Baum, existe essa narrativa sobre ele, né, essa fofoca, que ele teria juntado dinheiro depois que ele fez esse grande sucesso estrondoso com O Mágico de Oz, para comprar uma ilha para fazer um parque temático específico só para Oz, né? Esse é um assunto que volta e meia é retomado, né, porque era muito ambicioso, né, em 1900, mas já mostra um pouquinho do quanto essa história refletiu na vida desse escritor. O Baum falece jovem até, né, aos 62 anos, em 1919, e uma das histórias que a esposa dele, a Maud, que teve muita influência na narrativa e em como a Dorothy seria desenhada dentro dessa história, ela conta que as últimas palavras do Baum também foram relacionadas ao Mágico de Oz. Ele teria dito ainda nos seus últimos momentos de consciência que agora eles caminhariam pelas areias caminhantes, pelas areias que se movem, né? Fazendo aí uma referência ao deserto que é representado em O Mágico de Oz. Eu espero que a gente saia dessa leitura também com esse espírito renovado, digamos assim, para a imaginação. A Biblioteca do Congresso Nacional dos Estados Unidos descreve Oz como a grande narrativa de contos de fadas que mudaria a história dos Estados Unidos e da literatura daquele tempo. Então, eu acho que vale olhar para essa narrativa, embora ela tenha questões, acho que a gente pode debater muitas coisas em termos ao momento que ela foi escrita, há mais de 100 anos, mas olhar para esse caminho ali de Oz como um lugar de disrupção, de narrativa fresca, que se tentava bastante transformadora e transgressora no seu tempo. Bom, mais do que isso vai ser spoiler, gente. Então eu acho que a gente pode encerrar por aqui e eu espero vocês depois que a gente terminar essa leitura maravilhosa de O Mágico de Oz. Espero vocês. Até lá!